todos os jovens, todos os irmãos que irão assistir essa aula. Hoje estamos aqui com a Revista dos Jovens, a nova revista Tempo de Conquista, né? A vida de Josué, o livro de Josué. Espero que todos estejam bem devido a esse isolamento que estamos passando, essa tempestade, mas crendo que o Senhor está à frente de tudo, né? Estou aqui para aprender junto com os irmãos, né? Estamos aqui para aprender junto. Hoje vamos estudar a nossa lição número 2 do dia 12/4/2020. O tema é o chamado de um líder. Texto do dia. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1, versículo 9. A síntese. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. O texto bíblico. Deuteronômio 34, capítulo 34, do 1 ao 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisma, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenava. Aqui na introdução fala, né, que os líderes também morrem. Chega o tempo de encerrar a carreira de Moisés. Mas o Senhor sempre prepara alguém para a sua obra, porque a sua obra precisa continuar. E assim Josué foi chamado. O livro de Josué já começa com a morte de Moisés e com o Senhor já fazendo o chamado para Josué. O primeiro tópico se chama Um Novo Tempo. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu com dedicação, mas o ministério de Moisés havia chegado ao fim. Então, a morte de Moisés significava que era o tempo de Josué trabalhar, que era o tempo dele agora tomar o lugar. Aquele que recebia ordens agora ia ordenar o povo a caminhar, né? E a ordenar o povo a continuar, porque era tempo de mudanças, era tempo de conquistar tudo aquilo que eles haviam passado no deserto. Chegara o tempo de findar o deserto, chegava o tempo de acabar a prova, a luta que eles passaram no deserto. E esse novo tempo veio, né, para Josué e para todo o povo de Israel. O segundo ponto, assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora.
esse era um momento singular na vida de Josué. Era o tempo de Deus exaltar ele, né? Aquele, como eu disse, aquele que estava habituado a receber as ordens, deveria ordenar. E Josué ficou temeroso, né? Porque era uma tarefa muito difícil ele se prontificar a guiar todo aquele povo, porque ele já conhecia, né? Ele já sabia como que era o povo. Então, Deus já conhecia Josué no oculto, por dentro, sabendo que ele tinha a capacidade de fazer isso. O Senhor já havia preparado ele, por ele estar ali servindo a Moisés, o Senhor já estava ensinando, já estava moldando ele. O terceiro ponto, tem iniciativa, que foi quando o Senhor, Josué, tinha de entrar na terra prometida juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento do imobilismo e a tomada de posição. Então Josué tinha que tomar posição e seguir com o povo e guiar o povo, né? Nesse tempo. Chegou o tempo de ele ter a iniciativa e ele ser firme. Assim como Deus havia feito o chamado para ele, ele deveria ser firme na chamada que Deus havia colocado no coração dele. No segundo tópico, conselhos para a conquista. Primeiro, não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Calebe. Nunca foi segredo, né, para a geração anterior, os antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, que eles não iriam entrar na terra prometida. O Senhor sempre deixou bem claro. Aqui no texto bíblico, no versículo 4, na parte B, a tua semente a darei, mas mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. E o Senhor sempre deixou claro que eles não iriam entrar. E já aqui com o povo, o Senhor já deixou bem claro que todos iriam entrar na terra prometida. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Então, aquilo que às vezes era algo terrível para Josué, o Senhor já conhecia. O Senhor já sabia cada um que iria entrar na terra da promessa. Cada defeito, cada pensamento que não agradava a Deus, o Senhor conhecia. E mesmo assim, o Senhor ordenou que todos entrassem na terra prometida. Assim é conosco. Às vezes a gente olha para o nosso irmão e vê um defeito, vê o irmão é isso, o irmão está falhando naquilo, mas às vezes o Senhor, aqui no segundo parágrafo, o escritor fala da sarça, né? Onde a sarça foi mostrada para Moisés no início do chamado dele, né? Que se queimava, mas não se consumia. A sarça como era? Era um arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região. Era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através dos seres vivos e imperfeitos. Assim como estava aqui no primeiro parágrafo, onde todos deveriam entrar, imperfeitos ou não, o Senhor já havia mostrado para Moisés
que não é o que canta bem, que não é o que louva bem, mas o Senhor pode mostrar a sua glória através de qualquer ser humano, de qualquer um que esteja à disposição dele, que ele precise, o que ele necessite usar, ele vai usar quem ele quiser, da maneira que ele quiser. O segundo ponto, não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a José foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O Senhor faz questão de trazer a memória e que não seja esquecido a memória daqueles que antepassaram tanto a Moisés como Josué, que agora estaria estando no lugar de Moisés. Que ele não deveria esquecer que foi como ele foi com Moisés, como ele trabalhou com Moisés. Ele não iria deixar Josué na mão, mas ele seria igualmente como ele foi. Como ele já conhecia a forma que Deus falava e que Deus estava presente na vida de Moisés, então ele com certeza entendeu, né, que não seria diferente com ele. Aqui, às vezes a gente pensa que o nosso líder deve ser esquecido. A gente não deve esquecer aqueles que nos ajudaram, aqueles que nos ensinou, aqueles que nos ajudou na nossa caminhada, estar de pé. Moisés, não que ele fosse nada, né? Assim como o apóstolo Paulo mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Moisés não era nada, mas Deus deu o crescimento e Deus usou ele grandemente, e o Senhor não queria que fosse esquecida essa memória da contribuição que Moisés deu no seu reino. O ponto 3, viva, pregue e medite nas Escrituras. Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Deus estabeleceu 3 pontos para Josué. Seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei. Fale a respeito da palavra. Deus determinou que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E prepare-se. O terceiro ponto. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esses são os 3 princípios que o Senhor estipulou a Josué, que se ele fosse fiel, que se ele falasse a respeito da palavra dele a toda criatura, e que ele se preparasse, que ele buscasse a palavra do Senhor, que ele buscasse ler, que ele buscasse se preparar, ele certamente seria conduzido prudentemente, né? Ele seria um homem prudente, ele seria um homem usado por Deus. Assim é conosco, jovens, que somos falhos, mas o Senhor nos dá que venhamos ser fiel a Ele, que venhamos ler a sua palavra, meditar na sua palavra, e que venhamos falar da palavra dele a todos que estão à nossa volta, a toda criatura. O terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro ponto, reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal. O Senhor queria que Josué tivesse firme, sabendo o propósito que o Senhor tivesse com ele. Que ele não viesse duvidar que Deus ia usar ele, que ele não viesse duvidar que o Senhor ia usar ele para conduzir o povo da
da forma que o Senhor queria. O Senhor, aqui o escritor usa a tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus, que também era algo muito importante, né? A vida do Senhor, e ele queria colocar ali dúvida no coração do Senhor. Assim foi com Josué também. O inimigo, o Senhor já estava vendo lá na frente, caso o inimigo fosse colocar dúvida, fosse colocar algum impedimento na mente de Josué, o Senhor já estava prevenindo que não foi eu que te chamei. Se foi eu que te chamei, descansa. Tenha certeza que eu vou estar à frente de tudo. Josué, como todos sabemos, que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Então, quando Deus chamou a Josué e falou, não te mandei eu, se foi eu que te mandei, tenha certeza que eu vou estar à frente de você e do meu povo. O ponto 2, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Muitas vezes o Senhor fala conosco para a gente se esforçar, às vezes a gente está fraco, está desanimado. E esse esforço é o nosso máximo, dá o que você tem de melhor. Assim foi o que o Senhor ordenou a Josué. Faça o seu melhor, porque eu sei que o seu melhor vai alcançar o meu desejo, porque o Senhor conhecia ele, o Senhor sabia que ele era capaz. E o Senhor estava expondo isso, o Senhor estava lapidando ele para que ele entendesse, que ele visse a grandeza que o Senhor ia fazer. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si. Não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações, fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o que é supérfluo. Hoje temos muita coisa que tira o nosso foco, vamos falar principalmente do celular, redes sociais. Muitas vezes a gente nos pega pensando, olhando no celular e simplesmente é um tempo perdido, é um tempo vazio, que é deixado para trás. E é uma coisa que a gente poderia estar fazendo algo essencial para Deus e a gente está dividindo a nossa atenção para Deus com algo que simplesmente não vai ter fruto nenhum. E o Senhor fala para a gente dar o nosso máximo. A gente desanima, a gente enfraquece, mas que venhamos dar o nosso melhor para Deus. Porque aqui no terceiro ponto e último, as promessas. Ele dando o melhor dele, o Senhor chamou ele para ele dar o melhor dele. O Senhor ainda dá promessas. O Senhor ainda fez promessas para ele. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, prosperidade. O Senhor diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. A derrota dos seus inimigos. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. E a presença de Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Havia muitos inimigos e luta, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Então, a partir da obediência de Josué, cumprindo o chamado do Senhor, o Senhor daria para ele prosperidade, que os seus inimigos iriam ser derrotados e a presença de Deus, que pode até tirar os outros dois. Só de ter a presença de Deus é maravilhoso. Só da gente ter a presença do Senhor, saber que o Senhor está conosco e ninguém e nada vai tirar a presença de Deus de nós, vai tirar a tranquilidade de saber que o Senhor está cuidando de nós. Estamos vivendo dias terríveis e só de sabermos que Deus está conosco,
é o mais importante na nossa vida, é o mais lindo e mais perfeito promessa, a promessa mais linda que temos. Quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina nada de bom acontecerá. Assim, não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido. Quando o Senhor chama os seus filhos, além do Senhor preencher todo o seu coração, não há espaço para aquilo que não agrada a Deus, né? Que venhamos estar, essa lição venha nos despertar, nos acordar para aquilo que o Senhor nos chamou, que não venhamos jogar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de levar a sua palavra. Pois se estamos vivos é para um propósito do Senhor. Não é em vão que o Senhor nos chamou, não é em vão que o Senhor nos escolheu. Que venhamos estar atento à voz do Espírito Santo, que venhamos olhar à nossa volta, aquele que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso amor, que venhamos ser submissos, né? Que venhamos ajudar o nosso líder, o nosso pastor, que não venhamos ser críticos, que só aponta a falha, mas não tenta ajudar, mas que venhamos ser, porque amanhã pode ser eu ou você que vai estar na liderança, que venhamos ter amor nos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade dessa aula, eu espero que os irmãos possam ter entendido. Eu sei que é rápido o vídeo, mas que tenha entrado no coração dos filhos de Deus que tenham assistido essa aula. Que o Senhor, peço que os irmãos orem comigo, por mim, para que Deus continue me ajudando, me dando graça. O Senhor nos chama e o Senhor nos capacita, é Ele quem vai dar o crescimento. E eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na minha vida. Vamos orar, vou fazer uma oração e que Deus possa abençoar cada um. Grandioso Deus e Pai, Deus poderoso, Deus fiel, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, os Teus filhos que estão na sua casa, orando comigo, que o Senhor possa entrar no coração de cada jovem, que o Senhor possa penetrar, Senhor, no coração de cada um, avivar, Senhor, o amor novamente no coração dos Teus filhos, avivar o Teu chamado. O Senhor conhece a cada um, para que o Senhor chamou a cada um, o Senhor sabe. E eu creio, Senhor, que o Senhor que começou a obra é fiel para cumprir, que o Senhor pode repreender o desânimo, repreender, Senhor, a tristeza, a angústia dos dias maus que estamos vivendo, que o Senhor venha alcançar cada coração e, através dos Teus filhos, alcançar a sua família. Eu peço, Senhor, e eu agradeço a Ti por essa oportunidade, e eu peço que o Senhor vá de encontro com os Teus filhos e mude os pensamentos, mude o coração, e que o Senhor venha reavivar, Senhor, o chamado que o Senhor fez na vida de cada um, que eles venham, Senhor, despertar, assim como Josué, e entender que é o Senhor quem vai usá-los, que é o Senhor quem vai dar o crescimento, e que se o Senhor está na frente, Senhor, tudo vai bem, que estamos aqui para um propósito, o propósito que irá exaltar, Senhor, o Teu nome, pois a glória é para Ti. Quem deve brilhar é o Senhor, Deus, não nós. E que o Senhor venha abençoar cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um, a cada jovem.